Olá, patriotas. Aqui é o Dioclésio do canal Vox Dio. Queria comentar com vocês mais uma das grandes injustiças acusatórias contra Bolsonaro por parte de Lula e de toda a esquerda. Eles dizem o seguinte: a gasolina e o petróleo deveriam ser cotados em real e não em dólar. Porque, dizem eles, se a gasolina fosse cotada em real, seria muito melhor para o país, o povo ganharia muito mais. Só que Bolsonaro teve apenas uma administração, 4 anos de governo apenas, e nesses 4 anos de governo, 2 anos ou 3 anos foram consumidos pela pandemia e pela guerra da Ucrânia, 2 desgraças que assolam o mundo. Enquanto isso, o Lula e o PT, que ficaram administrando o país 16 anos, o PT e os seus partidos aliados, principalmente o MDB do Michel Temer, que era o vice da Dilma quando ela foi cassada, e o Temer foi até 2018, quando terminou o mandato e começou o de Bolsonaro. 16 anos ficaram o PT e seus partidos aliados, e o Lula e a Dilma e toda aquela corja administrando o país, e não colocaram o petróleo e a gasolina cotados em real. Por quê? Se em 16 anos o Lula, administrando o país, não colocou a gasolina e o petróleo cotados em real, por que é que exigem agora que Bolsonaro faça isso em apenas um mandato? Pura hipocrisia. O Lula sabe muito bem que ele não pode fazer isso. Sabe por que não pode fazer isso? Porque ele, o Lula, foi o cara que fez uma das maiores privatizações da Petrobras. A Petrobras está quase privatizada. Quase, falta pouco. Por quê? Porque o Lula, no tempo do seu governo, vendeu uma quantidade enorme, uma quantidade gigantesca de ações da Petrobras. E ele anunciou como sendo a maior operação de capitalização do Brasil ou do mundo, uma coisa assim, mas ele anunciou a maior operação de capitalização da Petrobras. Dinheiro pra caramba. Isso fez com que acionistas estrangeiros, principalmente americanos, tivessem poder de voto dentro da Petrobras. E são esses acionistas estrangeiros para quem o Lula vendeu a Petrobras quase a metade, que não deixam o petróleo e a gasolina serem cotados em real. Não pode. E o culpado é o próprio Lula. Que esse papinho aí de dizer que o petróleo é nosso é conversa fiada. O petróleo não é nosso, na verdade nunca foi. O petróleo quase todo pertence aos grandes acionistas da Petrobras. Acionistas estes que compraram as ações que o Lula vendeu para eles, dizendo ele, o Lula, que era a maior operação de capitalização da história. Quase privatizou a Petrobras. E ainda critica o Bolsonaro. Uma outra coisa que eles criticam é o seguinte: a nossa gasolina tinha que ser refinada no Brasil, mas o Bolsonaro manda para refinar no exterior. E quando é que a nossa gasolina foi refinada no Brasil? Nunca. Porque todo mundo sabe que as nossas usinas de refino de petróleo foram projetadas para refinar o petróleo que vem do exterior. Elas não são boas para refinar o nosso próprio petróleo, que tem uma química diferente. É diferente. Se é químico ou se é físico, eu não sei. Só sei que o nosso petróleo é diferente. Tá? E as nossas refinarias não conseguem refinar o nosso petróleo. É por causa disso que o Brasil precisa pegar o nosso petróleo, mandar para o exterior, refina nas refinarias do estrangeiro, depois o Brasil pega essa gasolina refinada e traz para cá. O Brasil já deveria ter construído várias usinas de refino do nosso petróleo aqui. O Bolsonaro não construiu, claro. Como é que em 4 anos o Bolsonaro ia fazer isso? Ainda mais no período de pandemia e de guerra da Ucrânia. Não dava para fazer nada. Todo mundo sabe que a pandemia foi uma desgraça no mundo inteiro. Mas e o PT? Que ficou 16 anos governando esse país, por que não construiu refinarias para refinar a nossa gasolina? Na verdade, eles começaram.
tá? Começaram, mas não terminaram, como sempre o PT faz. E não terminaram por quê? Porque a corrupção não deixou. Eles tentaram construir 3 usinas de refino do nosso petróleo aqui do Brasil, não deu certo, a corrupção acabou com tudo. E ainda comprou mais 2 usinas no exterior, também não deu certo, a corrupção comeu tudo. Começando pelas usinas no exterior que o Brasil tentou comprar. O Brasil tentou comprar uma usina nos Estados Unidos, no Texas, em Pasadena ou Pasadena, tá? E uma outra no Japão. Essas 2 usinas de refino de gasolina eram verdadeiras sucatas, todo mundo fala. Não funcionavam, estavam paradas, tudo enferrujado, sucatas. A Dilma foi lá e comprou essas sucatas, as 2, por um absurdo de dinheiro. Tentou fazer funcionar, gastou, as usinas não funcionaram, a corrupção andou rolando solto. Sabe qual foi o resultado? Tiveram que vender essas 2 usinas, essas 2 sucatas, por um preço muito mais baixo do que aquilo que investiram nela. Só prejuízo. Mas os corruptos, encheram os bolsos. E aqui no Brasil tentaram construir 3 usinas. Uma no Maranhão, outra no Pernambuco, ou foi no Ceará, as chamadas usinas Prêmio. E outra no Rio de Janeiro, em São Gonçalo, o polo petroquímico de São Gonçalo. Essas 2 lá do Nordeste, 2 usinas do Nordeste que o Lula começou a construir, gastou bilhões, meu amigo, bilhões. Rapidinho parou tudo. Por quê? Porque a corrupção estava rolando solto. Pararam tudo. Você chega lá nos terrenos onde iam construir essas usinas, não tem nada. Aí você pergunta, cadê os bilhões que foram investidos aqui? Não tem. O que tem lá não corresponde ao que foi gastado. Por quê? A corrupção roubou tudo. Nessas 2 usinas Prêmio lá do Nordeste. E em São Gonçalo nem adianta falar. Gastaram-se bilhões e bilhões. A corrupção rolou solto, o TCU caiu em cima, pararam a obra. Só prejuízo. Isso o PT que fez. Quer dizer, em 16 anos, o PT não construiu nenhuma usina para refinar o nosso petróleo e fica exigindo do Bolsonaro que tenha construído essas usinas em apenas 4 anos de governo. Lembrando que no tempo do Lula não teve pandemia da Covid, não teve guerra da Ucrânia, mas teve a desgraça da corrupção do Lula. O Lula é um hipócrita, exige dos outros aquilo que ele mesmo nunca fez no seu governo.